Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao Projeto Segundo Salário. Bom, olha, eu tenho aulas, a equipe confirmando aqui que o áudio e a imagem está ótima, está perfeito, está funcionando. Eu tenho aqui, sem dúvida, aulas que vão te ajudar a começar a investir. Se você já investe, você vai investir melhor, não tem dúvida, vai poder verificar se a tua estratégia de investimento faz sentido mesmo, está correta, precisa corrigir. Então, eu estou muito feliz em apresentar mais uma vez aqui uma maneira para vocês, fácil de aplicar, didática, sem economia, sem falar complicado. Então, eu tenho certeza de que se você nunca investiu, se você acha que isso tudo é novo para você, e eventualmente até acha que talvez não seja capaz de investir na Bolsa de Valores, eu vou provar para você que se você nunca investiu, você vai sair daqui com mais que uma carteira montada, um plano para poder começar esse projeto que é tão importante, que é muito mais do que dinheiro, é construir um futuro melhor, com mais expectativa, com uma vida mais confortável para você. Então, quem nunca investiu e acha que está perdido nesse mundo, eu tenho certeza de que vai sair daqui já com um plano montado. Vai ser só depois, dali para frente, você seguir.
né? E quem já investe já, mas está sempre com aquela dúvida, pô, tem uma carteira aqui, Bruno, já invisto há algum tempo já, mas pois as ações que eu tenho aqui na minha carteira não tenho certeza se são as melhores. Será que... Eu acho até que não, porque a minha carteira não está tendo um desempenho tão bom assim. Bom, as aulas que eu preparei aqui vai com certeza tirar essas dúvidas. Então, estou muito feliz. Parabéns pela tua presença aqui. Sem dúvida, você deve ter acompanhado aqui as minhas notificações lá no YouTube, no Instagram, falando sobre esse projeto aqui, que eu compartilho boa parte do meu conhecimento aqui, bastante concentrado. Então, se o assunto te interessou, você está convencido de que esse projeto é para você, eu vou provar para você de que é possível, com muita didática, e eu tenho certeza que nada mais vai ser impedimento para você construir um futuro mais confortável e ter uma vida com certeza mais confiante, né? Recentemente eu vi um Instagram falando sobre como é ruim, uma pessoa desabafando na internet, como é ruim não ter dinheiro guardado, não ter nenhum recurso poupado, porque depender das pessoas quando mais precisa, chega a ser cruel. Bom, com certeza, quem participar dessas aulas aqui nunca mais vai sofrer disso, nunca mais vai sofrer disso. Primeiro, deixa eu dar uma boa noite para todos vocês que estão aqui, né? Eu não vou conseguir falar o nome de todos, porque a gente já tem aqui milhares de pessoas assistindo. Parabéns, pessoal, pela presença de vocês. Eu fico muito feliz de saber de tantas pessoas, tantas milhares de pessoas procurando esse tipo de conhecimento, né? E minha promessa é essa, meu compromisso contigo da presença aqui, entregar para você tudo que você precisa. Mas falo aqui com a Jaene, com a Paula, Raimundo, Mary, José Román, Carlos, Jupira, Luciane, Helenisa, Alfredo, Aurino, Christian Rodrigues, Otávio, bom, milhares de pessoas aqui. Mais uma vez, fico muito feliz com a presença de vocês aqui, principalmente porque o conteúdo que eu construí aqui para poder compartilhar com vocês nos próximos dias tem um grande valor, né? Então, vocês estarem aqui me deixa numa expectativa muito boa, porque eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas aqui vai ser só uma questão de decisão para poder aplicar aquilo que eu vou ensinar e começar uma carteira de investimentos ou melhorar a própria carteira, né? Então, falando sobre primeiro, né, já falei, né, que se você nunca investiu, vai ser fácil para você concluir. Se você já investe, também faz muito sentido assistir aqui, porque eu tenho certeza que vou tirar muita dúvida de muita gente que está vendo estratégias que não funcionam, né? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, daqui a pouquinho a gente vai começar, eu vou explicar sobre as aulas aqui, um resumo, mas é muito comum também, eu ouvi muito essa semana no meu Instagram, eu vi mensagens no YouTube, pessoas mandando mensagem para mim falando o seguinte: Bruno, olha, poxa, eu tô doido para você começar essas aulas aqui porque eu tô me sentindo um pouco atrasado, né? Eu já me senti atrasado, eu já fui essa pessoa que se sentiu atrasada. Aos 40 anos eu comecei a investir, e essa percepção que eu tinha. É claro que eu procurei encontrar, né, e encontrei, né, eu tive que me esforçar para encontrar um caminho que, de alguma forma, acelerasse a minha jornada, mas esse sentimento de se sentir atrasado, ele não é um ponto negativo. Então, se você está se sentindo atrasado, se você verifica até que você está atrasado, isso não é ruim, porque isso vai te motivar a dar uma energia a mais, dar um gás maior. Então, eu tenho certeza que quem se sente atrasado, esse mês mesmo começa a investir, né? Então, e você vai ver que, obviamente, começar atrasado tem esse motor, né, propulsor que te motiva a perceber a necessidade de começar o quanto antes, né? E além disso, você vai perceber que, uma vez começando e tendo disciplina, você vai perceber que você não estava atrasado, né? Chegou no momento certo. Então, estou muito feliz com o conteúdo que eu planejei aqui. E eu vou compartilhar já com vocês a parte inicial, né, trazendo para vocês aqui a programação dessas aulas, né, que vai selar uma aula com a outra e completar todo o conhecimento que vocês precisam, mais uma vez, sendo iniciante ou experiente, tudo que vocês precisam para começar, progredir, consertar, né? Na primeira aula, que é a aula de hoje, nós vamos começar como montar uma carteira para o seu perfil. Qual o seu perfil? A gente vai descobrir. Tem um perfil que é aquele perfil mais conservador, geralmente investe muito em cofrinho, né? Cofrinho do Nubank, do Inter, caixinhas, né? Renda fixa, mas quer agora, sim, buscar uma rentabilidade melhor, né? Uma performance melhor para poder alcançar seus objetivos mais rapidamente. Tem aquele que é um pouco mais arrojado, tem quase tudo em renda variável, já investe em fundos imobiliários, em ações. Não interessa o seu perfil, independente do seu perfil, essa é a palavra correta, a gente vai montar aqui uma carteira ideal para você. Por que carteira ideal? E eu faço questão de mostrar isso. Eu vou te mostrar hoje, e segundo, é claro, amostras de dados históricos e segundo dados de estudos que foram realizados, né, que você vai ter uma base de carteira perfeita para você. Isso acontece hoje. Então, a base é o mais importante de tudo,
né? É o alicerce, então a base é indispensável. Então essa aula é muito importante. Na sequência a gente vai ter a aula ali de como identificar as melhores oportunidades, avançando ali no conhecimento para identificar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, né? Já tem a base, agora o que eu coloco ali dentro, né? O alicerce está feito, como é que eu arrumo essa casa aqui? Né? E no final a gente vai falar sobre, na terceira aula, a gente vai falar sobre como fazer a carteira crescer ao longo do tempo com segurança, com gestão de risco. Então, tudo isso são termos que, eventualmente, você nunca ouviu falar. Não, gestão de risco, o que é isso? Será que é complicado? Muito simples, eu vou mostrar para você, como eu falei, bem didaticamente. A minha missão aqui é isso, fazer qualquer pessoa começar a investir caso não tenha conseguido. E qualquer pessoa que tenha uma carteira já, verificar onde deve melhorar, ok? Deixa eu pedir para você fazer uma coisa. A gente vai fazer mais uma vez aqui uma campanha, talvez esse seja o nome, né? Muito interessante. Vai dar a oportunidade de você ser sorteado para poder bater um papo comigo por 1 hora. Então, eu vou pedir para você fazer um check-in. Esteja ao vivo, minha equipe vai colocar aqui na descrição um linkzinho para você fazer o check-in. O que é esse check-in? Você faz o seu check-in lá e coloca lá o seu contato, seu e-mail. No final dessa live, por isso é importante você estar ao vivo, né? A gente vai fazer um sorteio para você bater um papo comigo de 1 hora. Então, isso não está disponível no YouTube, não vendo minha hora para esse objetivo, para poder fazer reuniões pessoais, isso demandaria muito tempo meu, mas eu faço questão de, nesses eventos em que as pessoas estão aqui muito interessadas, buscando um aconselhamento, um bate-papo com uma pessoa que trilhou uma jornada ali muito bem sucedida e quer realmente mostrar um pouco dos seus planos pessoais, como montar uma carteira, ou já tem uma carteira, Bruno, como é que está minha carteira, Bruno, como eu faço para poder transformar meu segundo salário de R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 5.000 em renda de verdade, em quanto tempo? Então a gente vai ter a oportunidade de conversar isso por 1 hora. Quem vai conversar comigo por 1 hora? Eu e você, pessoalmente ali no privado, né? Vendo imagem e tudo mais ao vivo ali. Quem fizer o check-in for sorteado hoje. Então fica até o final, não deixe de fazer isso. Fique ao vivo e não deixe de fazer o check-in se você quiser participar, né, dessa oportunidade que não está disponível em nenhuma outra ocasião, só agora, né? É uma maneira, como eu falei, de prestigiar a tua presença aqui. Mais uma coisa importante, pega um papel, uma caneta para anotar, né? Eu vou mandar para todo mundo que está inscrito no evento ali algumas informações adicionais, mas é sempre bem-vindo uma caneta, um papel. Então, você está num lugar confortável, pega o papel, uma caneta para fazer anotações, se você achar que convém. Eu acho que é realmente bastante produtivo. Chama a esposa, chama o marido, chama a família toda para poder assistir. Eu tenho certeza de que aqui vocês vão começar a desenhar um plano, né, para ter uma vida diferente. Eu não tenho dúvida disso, né, para ter uma vida diferente, uma vida melhor, mais cheia de possibilidades, tá? Então vamos lá. Dados os recados iniciais, vamos começar aqui para o assunto principal, né? Eu tenho muitas pessoas aqui que estão me assistindo até pela primeira vez, são novas e já pensam sobre investir. A Bolsa de Valores hoje bateu o topo histórico, né? Quem ficou esperando o momento seguro, não deixa a lei Magnificent passar, vamos deixar a turbulência passar, eleição. Quem ficou esperando acabou vendo o bonde passar. Mas ainda tem muita oportunidade na Bolsa de Valores, gente. Eu vou te mostrar hoje, né? Como tem muita empresa barata ainda. Né? Então, nunca foi tão oportuno entrar na Bolsa de Valores, né? Começar a investir. Né? Quanto antes, melhor, mas tu está num momento muito, muito interessante. Mas aí fica a questão, né? Bruno, eu ouvi falar que muitos investidores que investem, eu tenho um amigo meu lá no trabalho que investe e perdeu dinheiro na Bolsa. Meu amigo falou assim, minha mãe, o meu tio, o meu avô, né, falou assim, não investe dinheiro na Bolsa não, porque meu tio perdeu dinheiro na Bolsa. Mas como, né? Por que as pessoas perdem dinheiro na Bolsa? É importante saber. Tem tanta gente que constrói patrimônio, constrói fortuna. Eu sou uma pessoa que construiu um patrimônio que permite pagar todas as despesas, inclusive o aluguel dessa casa aqui, com meus investimentos, né? E começando há poucos anos atrás, muita disciplina, muita dedicação e minha esposa, mas consegui. Uma pessoa que até algum tempo atrás era uma pessoa de carteira assinada. Então, assim, existe a possibilidade de ganhar dinheiro na Bolsa e construir patrimônio, e tem pessoas que perdem dinheiro. Por que essas pessoas perdem dinheiro na Bolsa? Algumas pessoas perdem dinheiro na Bolsa. O que se verifica é, no longo prazo, todo mundo que começou um projeto de acumulação de patrimônio, construção de renda, de segundo salário e vez de renda, teve sucesso, né? Aquelas pessoas que, algumas demoraram um pouco, algumas pessoas tropeçaram ali, porque foram aprendendo, coletando algumas informações. Meu papel aqui é te ensinar já como começar muito bem hoje, né? Mas algumas pessoas perderam dinheiro. E por que a gente
Por que é importante saber disso? Vamos responder essa questão, né? Por que algumas pessoas perdem dinheiro na Bolsa? Bom, por que algumas pessoas perdem dinheiro ao investir? E o que é investir? Então, essa pergunta também é bastante pertinente, né? O que é investir, afinal? Bom, investir é escolher as melhores ações e comprar o máximo possível delas? Bom, eu vou fazer o seguinte, vou começar a investir a partir de agora. Vou escolher 4 empresas aí, um que o meu amigo falou, outro que o meu amigo falou, outro que o rapaz lá no YouTube falou, vou escolher as 4 e vou comprar. Eles falaram que são as melhores, então eu vou comprar o máximo delas que puder. Pode funcionar para você, mas existe uma grande chance de dar errado, porque não tem estratégia nenhuma atrás disso, né? Mas não te preocupe, eu vou te mostrar como funciona. Não é como eu acho que funciona, é como funciona, tá? Meu objetivo é esse, como eu falei, né? É promover o conhecimento necessário para você ter sucesso na Bolsa de Valores, senão eu não estaria nem aqui, né? Bruno, então talvez você esteja pensando o seguinte, já sei, poxa, você está na Bolsa de Valores há bastante tempo, já estuda sobre isso há bastante tempo, né? Então você já leu com certeza dezenas, centenas de livros a respeito de investimentos. Então o segredo é estudar bastante. Estudar bastante. Eu não vou ter vida mais, vou trabalhar, e quando eu chegar do trabalho eu vou estudar. Eu vou estudar todo o setor, né? De ações, todas as ações, eu vou estudar, e depois que eu estudar muito aquela ação, aquele setor, eu vou começar a investir. Esse é o segredo do sucesso? Não vou te provar que não, tá? Estudar é importante, e é muito importante que você esteja aqui, mas tem que ter estratégia, tem que ter inteligência ao conhecimento adquirido. Mas não te preocupe, que eu vou mostrar com clareza aqui, como eu falei, minha missão é trazer simplicidade. E aí eu trago o primeiro exemplo aqui. As pessoas que pensam que escolher as melhores ações, né, é o que determina o resultado, escolher essa tomara que dê sorte, essas são as melhores, vai dar tudo certo. É como uma pessoa que escolhe todo o material de primeira linha para casa, construção, já trabalhei na construção civil, né, e obviamente já construí casa, né, é a mesma coisa que uma pessoa comprar a melhor torneira, melhor encanação, melhor fio, nem sei se hoje é o Pirelli, nem sei, né? Tem tempo que eu não compro fio, né? Mas pensar em todos os detalhes, né? E falar assim, não, eu comprei tudo do bom e do melhor, né? Comprei encanação, fio, minha casa vai ficar perfeita. Mas e se essa pessoa negligenciar o solo, o alicerce? A sapatazinha lá, o radier, né? Como eu falei, eu trabalhei na construção civil, né? Qual é a Ferraz? 516, 3/4, né? Se a pessoa negligenciar o solo, adianta colocar a melhor encanação, a melhor torneira, o melhor fio, 6 milímetros, 8 milímetros, não importa. Existe uma grande chance dessa casa trincar as paredes, eventualmente dar um problema sério na estrutura da casa, ter até que, fazer novas colunas, se for recuperável, né? E aí eu coloquei esse print aqui para poder colaborar com essa ideia. Algum tempo atrás eu falei o seguinte falei no YouTube mesmo, eu falei, olha, muito cuidado com concentração de ações. Tem muita gente que gosta de ações de bancos, isso, olha, muito antes de Magnística, parece que eu estava prevendo, né? Tem muita gente que gosta de ações de bancos porque entregam bons dividendos e concentra a carteira. Não, vou ter Banco do Brasil, vou ter isso aqui, Bradesco, Santander, e monta a carteira. Só cuidado com isso, porque se tiver um problema com ações de banco, você vai ver a tua carteira sofrer, a tua carteira de investimento sofrer. Parece que eu estava prevendo, como eu falei, né? Para essas pessoas que estudaram bastante o banco, isso impediu que ela sofresse com o que aconteceu recentemente. Isso já passou, né? A bolsa está no topo histórico. Mas a questão é de que estudar muito uma classe, um setor ou uma ação não é o suficiente para você ter uma boa carteira de investimentos. Como eu falei, não te preocupe, porque a ideia é mostrar para você aqui toda uma construção de raciocínio, né? A questão é: a gestão de risco protege sua carteira. Bruno, você começou já com uma palavra complicada, gestão de risco, nunca ouviu falar nisso. Muito simples. O que é gestão de risco? Você já pratica gestão de risco. Você, a patroa, né, já pratica gestão. O que é gestão de risco? Bom, eu fiz uma viagem recentemente para Cabo Frio, né? Saí daqui do Rio de Janeiro e fui para Cabo Frio. Dá 3 horas, deu quase 4 horas, um pouco mais de 4 horas na ida, na volta 3 horas. Eu tenho a plena certeza de que não vai acontecer um acidente no trânsito? Plena certeza não, Deus é que guarda a gente, né? Mas eu não tenho plena certeza. Agora, uma atitude protetiva, a gestão de risco na minha viagem, qual foi?
colocar cinto de segurança, não ultrapassar de forma perigosa, não ultrapassar o limite de velocidade. Na ida, eu fui de noite, já fui numa velocidade bem mais reduzida em relação ao limite da pista. Isso é gestão de risco. Ninguém pode garantir que não vai acontecer alguma coisa no trânsito, mas incluindo componentes de segurança, eu aumento a probabilidade de ter uma viagem segura, e graças a Deus foi, tanto na ida quanto na volta, né? Então, isso é gestão de risco. Em casa, por exemplo, você tem uma piscina em casa. Poxa, veio um novo integrante para a família, um neném. Agora o neném tem 3 meses, 6 meses, começa a engatinhar. Tem piscina em casa? Uma gestão de risco é colocar uma cerca em volta da piscina. Existe a possibilidade de ir lá de engatinhar e cair na piscina? Existe. Então, nesse caso, você colocando a cerca da piscina, você elimina completamente o risco dele mergulhar. Se a cerca for firme, você elimina completamente o risco dele mergulhar na piscina, né? Então, em alguns casos, né, fazendo uma boa gestão da tua carteira, você elimina as chances de você ir à ruína com as ações, e pelo contrário, você aumenta muito a chance de ter uma ótima performance e bem acima da média, né? Bem acima da média. Então, gestão de risco é indispensável. E para colaborar, né, com essa ideia, eu vou mostrar daqui a pouco, né, para você mais dados que confirmam isso, né? E por que essa gestão de risco ela é tão importante? Você que vai começar uma carteira de investimentos agora, por que é importante pensar nisso? Eu vou te mostrar como colocar a gestão de risco logo no começo. Para você que tem uma carteira agora e está indo bem, por que é importante você aplicar a gestão de risco agora para ela não começar a performar mal e para ela sustentar eventuais crises, né? E tua carteira está indo mal? Muito provavelmente não tem gestão de risco nela. Por que é importante colocar essa bendita gestão de risco? Que é uma palavra diferente, mas você já entendeu como é que funciona. É muito simples. Porque cedo ou tarde, você vai errar em uma ação ou outra, em um fundo imobiliário ou outro, né? Em uma classe de ativos ou outra. E tem como proteger a tua carteira disso. Tem como você colocar a gestão de risco, né? Bom, para confirmar isso que eu estou falando, obviamente eu verifiquei isso nos anos que estava investindo, estudei bastante sobre isso antes mesmo de começar minha carteira de investimentos e pratiquei a gestão de risco na minha carteira nos últimos anos e, graças a Deus, e é claro, por causa da minha prudência, né, e dedicação ao estudo, ela foi muito bem nesses anos, né? Mas existem estudos que comprovam isso, né? Então, eu não estou tirando isso da minha cabeça, é importante isso ficar bem claro, né? Diversos estudos mostram que, né, comprovam, né, que 93% da variação de retorno de uma carteira ao longo do tempo é explicada pela alocação de ativos. E a alocação de ativos é gestão de risco. Alocação de ativos, gestão de risco. Então, quando a gente fala agora alocação de ativos, a gente está falando de gestão de risco, né? Então, se existem estudos que mostram de longa data que a gestão de riscos, a alocação de ativos é responsável por uma boa performance de uma carteira, e isso aconteceu em 93% dos casos, você precisa entender isso. Não te preocupa que a gente vai seguir daqui para frente, falando um pouco mais sobre isso, bem rapidamente, mas profundamente, ok? Não é pela escolha da ação que você está colocando na tua carteira. Tem que ser essa ação aqui. Me diz uma ação aí, Bruno. Qual é a ação que eu devo colocar na minha carteira? Me diz aí para mim. Pede uma outra pessoa, um amigo lá. Não é assim, não é assim. Não é isso que vai garantir a performance no longo prazo. Então, esse negócio vai ser assim, essa ação aqui é melhor para o mês de outubro. Vai funcionar talvez no mês de outubro, novembro, dezembro, mas a tua carteira não é para 6 meses. A tua carteira não é para 1 ano. A tua carteira é para 3, 5, 10, 15, 20 anos, né? Então, por isso que é importante você entender desde o início como você vai conduzir a tua carteira daqui a pouco. E já falar em outras aulas também sobre como conduzir de uma forma mais aprofundada. Mas vamos continuar elaborando aqui a questão da gestão de risco. Menos de 2% veio do timing de entrada e saída. Então, o resultado de carteiras de sucesso, olha esse dado, o resultado de carteiras de sucesso não veio do time, né? O momento que eu estou comprando, é melhor comprar no início do mês ou no final do mês? Está na hora de comprar agora ou está na hora de não comprar agora? Não veio disso, o resultado não veio disso. O resultado não veio da ação e nem do momento que tu compra ela, veio da gestão de risco, da alocação de ativos. Vamos lá. Estudos desde a data de 1986, né, revisados em 91, 2019, 2025. Então, estudos desde 86 até aqui. Então, é uma amostra de pesquisa. Vamos avaliar aqui, ó, 1986. O que aconteceu nas carteiras que tiveram sucesso? Foi isso aqui. 87. O que aconteceu nas carteiras que tiveram sucesso? Isso aqui. 88, 89, 90, 2025. É isso aqui. Opa, então não adianta também teimar. Né? Vai fazer aquilo que não funciona? Né? Vai fazer aquilo que funciona, que comprovadamente funciona.
Mas vamos lá, eu vou te provar com os números, porque, obviamente, algumas dessas pesquisas foram elaboradas lá fora. E talvez você esteja pensando o seguinte, Bruno, será que isso funciona no Brasil? O Brasil é tudo diferente. O Brasil tem a política, o Brasil tem... Eu vou te provar, tá bom? É claro que a gente não vai tirar dados desde 1986, senão essa live vai ter que ter 4 horas de duração só para falar desse tema aqui. A gente tem muita coisa para ver aqui ainda. Mas vamos pegar aí 2023, 2024, 2025, os últimos 3 anos, tá? Lembrando, eu experimentei isso desde que eu comecei a investir, tá? Desde que eu comecei a investir. Mas em 2023, o que aconteceu na Bolsa de Valores? Quando a gente fala de renda variável, é claro que você pode ter uma carteira de renda fixa, mas também com renda variável, né? Mas vamos focar aqui por enquanto em renda variável. E depois eu vou mostrar para você modelos em que a renda fixa se aplica a isso aqui, né? Então, vamos olhar para a renda variável. Fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas, né? Quem olhou lá para a Bolsa de Valores, deu muita manchete no jornal, o que nem está acontecendo agora, a Bolsa de Valores atinge o topo histórico, o dólar caiu, né? Um momento excelente para investir. Isso chama a atenção das pessoas. Em 2023 aconteceu algo semelhante, né? E aí as pessoas olharam assim, ó, caramba, poxa, eu estou deixando meu dinheiro na renda fixa para render ali, nessa época, menos de 10%, né? E a taxa de juros está anunciada já que vai cair até o ano que vem, né? Então, quer dizer, já está se vendo, por isso é que a Bolsa está subindo também bastante, né? Todo mundo está sabendo que a taxa de juros vai cair, você vai ter uma rentabilidade menor na renda fixa. Mas o fato é que isso aqui aconteceu em 2023 e as pessoas pensaram assim, Bruno, olharam para isso aqui e falaram assim, caramba, essa rentabilidade que eu quero para mim. Eu não quero uma rentabilidade de renda fixa menor de 10%. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, Bolsa americana não entendo nada, né? Fundos imobiliários rendeu 11%, Bolsa brasileira subiu 22%. Pô, se eu tiver alguma coisa para investir, se eu tiver que investir meu dinheiro em renda variável, o que eu vou fazer? Vou investir na Bolsa brasileira, ali, ó, 22%, 22,28%, o Brasil está decolando. Então eu vou na Bolsa brasileira. Ano que vem, 2024, vou botar meu dinheiro na Bolsa brasileira. Aí começa. E isso acontece até hoje. Toda hora eu vejo alguém falando assim, esquece a Bolsa brasileira, Bolsa americana, dolarize seu patrimônio. Tem gente que fala assim, não gosto de ações, é só fundos imobiliários, gera renda todo mês, né? Todos têm a sua motivação para investir. O que eu considero? Que todos são bons investimentos desde que você aplique estratégia. Mas vamos lá. 2024, aquela pessoa que olhou esse resultado aqui e sem estratégia definida ainda falou o seguinte, se eu tiver que escolher entre 16%, 22% e 11%, eu vou ficar em 22%. Vou investir na Bolsa Brasileira em 2024. O que aconteceu em 2024? Bolsa Americana, através do ETF IVVB11, que é fácil de investir. Tem muita gente que fala assim, precisa investir na Bolsa Americana? Como é que eu faço? Tu abre um aplicativo, escreve assim, ETF IVVB11, e já consegue comprar uma cota. Em 3 minutos você investe na Bolsa Americana. Então não é impedimento para você investir na Bolsa Americana. Tudo em português. Daqui do Brasil. Esse ativo, que tu leva 3 minutos para comprar, no ano passado subiu 58,74%. Enquanto a Bolsa Brasileira caiu 10%. Né? Investidor de longo prazo viu a oportunidade para poder comprar ações muito baratas ali. Né? Diga-se de passagem, 2024 não foi ruim para a Bolsa Brasileira, para quem tem um objetivo de longo prazo. Mas o investidor iniciante ficou frustrado. Né? E, com certeza, se só investiu na Bolsa Brasileira, aí perdeu toda essa valorização da Bolsa Americana. Os fundos imobiliários ficaram ali bem discretos, tímidos ali, mas é fato que a Bolsa Americana explodiu, enquanto a Bolsa Brasileira caiu. E aí o investidor deve ter pensado o seguinte, caramba, fiz errado, sou inexperiente. Na verdade, o Brasil tem muito problema com a política, eu vou investir na Bolsa Americana. Né? Olha só o investidor, né? Mudando de alternativa, ali, mudando de estratégia de investimentos, toda vez que escuta alguém falando fundos imobiliários é melhor, ações é melhor, Bolsa Americana é melhor, né? Então tá toda hora mudando. Aí ele, levado por essa maré e sem uma estratégia definida, o que ele fez? Que eu não quero que você faça, né? Fique tentando decidir o que é melhor. Eu já vou te mostrar o que é melhor, tá? E vou provar para você o que é melhor. O que é melhor? Bolsa Americana? Bolsa Brasileira ou fundos imobiliários? Comenta aqui, antes de eu compartilhar com você. Quero saber se você sabe, né? Lembrando que não fez o check-in aí, pessoal, aproveita para fazer o check-in, tá? Fez o check-in, porque você vai ter a oportunidade de bater um papo muito extenso comigo, 1 hora, eu e você, tá? Então não esqueça de fazer o check-in. Mas vamos lá, ver o que aconteceu em 2025. Em 2025, que é o ano que a gente está agora, quem lá no ano de 2024 falou assim, eu vou investir tudo em Bolsa Americana, porque todo mundo está falando que é dolarizar o patrimônio é o momento, é a hora, e a gente tem que fazer isso. Até agora está tendo um retorno ali bem discreto, 2,53. Bolsa Brasileira, mais uma vez, está no topo histórico, isso nunca aconteceu, né? A Bolsa está no topo histórico, mas mais uma vez entregando um ótimo desempenho. E tem gente que fala que não dá para ter uma rentabilidade de 15% ao ano. Até hoje eu escuto isso.
né? Com certeza tem erro na estratégia dessa pessoa, né? Mas aqui, ó, quem investiu no Ibovespa, um ETF também que leva 3 minutos, BOVA 11, teria 24,49% de retorno na Bolsa Brasileira. Mais uma vez, quem ficou preso pelo medo com a política, com a magnífica e tudo mais, deixou de capturar isso aqui, né? Mas a boa notícia é que tem muita oportunidade na Bolsa ainda, eu vou te mostrar, tá? Tem muita empresa barata ainda. E fundos imobiliários também subiram bastante, olha, 15,28%, enquanto entrega rendimento excelente, muito bom. Mas o fato é que, note, tentar adivinhar aquilo que vai ser a melhor opção de investimento no ano só tende a errar, né? Vamos verificar o que teve, né? Quem teve o melhor resultado nesse período aí? Bom, quem investiu, né, em 2023, de acordo com o cenário que a gente viu ali, né, os resultados dessas classes de investimentos. Quem investiu em 2023 em fundos imobiliários e Bolsa Americana, e olha que tem um monte que defende até hoje no YouTube, você não, fundos imobiliários entregam renda todo mês, Bolsa Americana é muito melhor que a Bolsa Brasileira. Quem fez isso em 2023 teve um retorno de 14,05%. Por quê? Porque tudo subiu. Aí ele até confirmou a tese dele. Só que quem na renda variável decidiu investir tanto na Bolsa Brasileira, quanto na Bolsa Americana e quanto em fundos imobiliários, mais uma vez, 3 classes de investimentos que você leva 3 a 5 minutos para investir. Eu vou explicar para você em detalhes depois, à medida que a gente vai avançando aqui nas aulas, né? Mas quem quiser vai sair com uma carteira montada até o final dessas aulas aqui. Mas note, um ano que tudo foi bom, ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas e fundos imobiliários, quem teve maior diversificação, quem praticou a gestão de risco, quem praticou uma boa alocação de ativos, teve um retorno melhor. Ao invés de 14,05%, teve um retorno de 16,79%. Então, se você busca um retorno melhor, essa estratégia já se provou lá em 2023, que é vencedora. 16,79%, olha, mesmo em um ano positivo para todos, né, a diversificação, a alocação de ativos, né, uma carteira equilibrada, essa que seria a palavra mais adequada, ela capturou melhor esse momento de grande valorização da Bolsa de uma forma geral. Tudo subiu, mas ela conseguiu capturar melhor um pouco de tudo, né? Então, em resultado disso, em conclusão, tu teve uma rentabilidade um pouco melhor, né? E um pouco, não diria tão pouco assim. 2,74% de diferença, se isso se replica, se você consegue ter essa rentabilidade um pouco maior por anos a fio, aplicando uma boa estratégia de investimentos, resulta nisso aqui, olha. Se você passa aí 30 anos investindo R$500 por mês a uma rentabilidade, né, sem alocação correta, você vai juntar aí um bom patrimônio, R$2.843.000. Isso geraria para você uma renda mensal de aproximadamente R$25.000. O que a grande maioria das pessoas faz nesse caso aqui é que não espera 30 anos, né? Poxa, com 600 e poucos mil ali, eu já decidi, já gerava renda para mim para poder abandonar meu emprego, eu abandonei meu emprego. Então, muitas pessoas, bem antes disso aqui, de chegar nesse patrimônio aqui, então, portanto, bem antes de 30 anos, conseguem viver dos seus rendimentos e não precisa continuar, ou continua se quiser, né? Mas o fato é que quem teve uma rentabilidade um pouco melhor, de 2,74% melhor, praticando a alocação, no mesmo período e investindo o mesmo valor, teve um resultado total de 5.427.000, né? Então isso geraria uma renda de 50 mil e não de 25. Então, a alocação foi responsável, né, por o dobro de retorno. Ou, diga-se de passagem, um alcance do objetivo muito mais rápido. Então, quer dizer, uma pessoa percebe ali que alcançou ali o primeiro milhão, com certeza vai alcançar os primeiros 100 mil mais rápido, os primeiros 300 mil mais rápido, os primeiros 700 mil mais rápido, o primeiro milhão mais rápido. Então, essa pessoa com uma estratégia mais acertada, uma estratégia que funciona melhor, ela vai ter, obviamente, a possibilidade de repensar sobre a sua estratégia de investimento. Pensa assim, quer saber? Não preciso de 5 milhões não, vou me aposentar antes. Poxa, eu quero um projeto de 10 anos, eu quero de 30, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Em 2024, o que aconteceu? Olha, quem estava concentrado em Ibovespa e fundos imobiliários, né, 50% para cada classe, teve um retorno médio de menos 4,27. Nesse caso aqui, não teve sucesso nenhum. Pelo contrário, viu o patrimônio dele sair de 10 mil para 9 mil e pouco, né, porque caiu 4,27%. Enquanto que quem praticou a gestão de risco e a alocação de ativos teve um retorno de 16,73%.
16,73%. É uma diferença gigantesca. Então, de um lado tem, sem estratégia, investindo naquilo que as pessoas dizem que é legal, fundos imobiliários e Bolsa Americana, desprezando ações de empresas brasileiras, né? E olha que isso também funciona quando é só ações de empresas brasileiras e FIIs, quando abandona a Bolsa Americana, quando é FIIs e Bolsa Brasileira e abandona a Bolsa Americana, né? Quando é Bolsa Americana e FIIs abandona ações de empresas brasileiras. O fato é, ter concentração, não ter uma boa alocação de ativos, vai colocar você sob uma fragilidade na sua carteira. E qual a fragilidade? De ter um retorno abaixo da média, de ter um retorno inferior a quem pratica uma boa alocação de ativos. É isso que eu não quero. Né? Estou explicando para você o que funciona, que os estudos mostraram e que no próprio estudo que eu fiz aqui, mostrando o resultado da Bolsa nos últimos anos, mostrou claramente. Né? Então, nesse exemplo, né, em que você tinha ali fundos imobiliários e Bolsa Americana, que você teve um prejuízo de menos 4,27%, mesmo investindo em fundos imobiliários, que teve uma boa rentabilidade no passado, ou no ano passado, e mesmo investindo em Bolsa Americana, que no ano retrasado teve um retorno de 60%, nesse caso aqui, quem teve essa carteira teve prejuízo, enquanto quem praticou alocação de ativos teve ganho. Então, nesse exemplo de fundos imobiliários e Bolsa Americana no ano que eu estou me referindo aqui, só teve sucesso quem teve uma boa alocação de ativos. Né? Do contrário disso, não teve sucesso, não teve um bom retorno na carteira. E anos em que você deixa de ganhar, compromete e pode comprometer muito a tua jornada no final. Né? Então você, durante toda a tua jornada de investimento, 6, 7, 10, 15, 20 anos, se você tiver sempre anos positivos, praticando uma boa alocação, é muito melhor do que você, em alguns anos, você vacilar e ter anos negativos. Né? Então isso é claro, né? Você acelera, né, o processo. Então o que isso mostra? De que conhecimento ele é indispensável para você montar uma boa carteira. Ele é mais importante do que o aporte, porque se você botar um aporte, né, teus aportes com muita dedicação, com muita disciplina, mas fizer mal alocação, você pode ter prejuízo ao investir um lucro. Mas como eu estou explicando para você, não tem segredo fazer uma boa alocação. Eu vou mostrar ainda mais detalhes aqui e você vai ver, caramba, é isso que eu precisava fazer, eu precisava ver essa aula, né? É essa sensação que eu quero que você tenha aqui no final, tá? Então vamos lá. Sem alocação, até boas escolhas viram mais decisões, né? Então tem que ter uma boa alocação, está claro para você, com estudos e com testes dos últimos anos, né? Mais uma vez, eu fiz dos últimos 3 anos, mas eu tenho comprovado isso desde que eu comecei a investir, né? Vai completar 8 anos, né? Legal, Bruno. Mas e agora? O que eu faço, né? Se eu sou iniciante ou se eu já invisto há algum tempo? De forma bastante prática, eu vou entregar para você agora aquilo que eu prometi. Como montar uma carteira para o seu perfil, praticando a gestão de risco, praticando uma boa alocação de ativos. Sem segredo, tá? Vamos lá. Eu vou abrir a tela aqui. Deixa eu pegar meu óculos aqui. E a gente vai passar para um Excel aqui, tá? Olha, boa. A gente está aqui. Olha, imagina o seguinte. Você é uma pessoa iniciante. Daqui a pouco eu vou mostrar o cenário para você que já tem uma carteira de investimentos. Você é uma iniciante e está pensando o seguinte, Bruno, quero começar a investir. Primeira coisa que você vai ter que definir investir quanto por mês? E aí fica a dica. Né? Se você hoje pensa em investir R$300 por mês, R$200 por mês, pode começar com 100, 400, seja lá qual for o valor. É importante, nesse momento, nessa etapa que você está bastante convencido, né, e convencida de investir, de dar uma olhadinha no orçamento com carinho. Porque tem muita gente que fala assim, não, vou começar a investir R$300 por mês. Se der uma olhadinha no orçamento, vai ver que consegue investir 350, 400 ou até mais. Né? Mas como é que você deve fazer? Bruno, definindo ali quanto você vai investir, eu até coloquei aqui no Excel aqui o quadro. Um detalhe importante, olha, não transforme isso aqui em impedimento, tá? Então, Bruno, não tem Excel. Poxa, agora começou a complicar. Nunca usei Excel, não tenho computador em casa. Você pode fazer isso aqui com papel e uma caneta. Papel e uma caneta que eu pedi para você pegar aí, ó. Você pode fazer isso muito fácil aqui. Ó. Olha só, vou mostrar para você. Até vou interromper aqui rapidinho para poder mostrar para você. Ó, vou pedir para minha equipe compartilhar o meu laptop, o meu tablet, né? Ó, isso aqui é um papel e uma caneta. O que você vai fazer? Valor que vou investir por mês. Você vai definir isso aqui. Quanto? Olha, R$500. Eu comecei com 500, eu acho esse número bastante simbólico. Claro, você pode começar com quanto você quiser. Você vai colocar aqui, ó, eu vou investir por mês R$500.
Mais uma vez a dica aqui, olhe para o teu orçamento e verifique se você consegue investir um pouquinho mais. Ah, não consigo, Bruno, mas daqui a 3 meses eu consigo porque termino de pagar a parcela do cartão de crédito. Foi assim comigo, assim com todo mundo, tá? Mas olha só, a gente está fazendo aqui com papel e caneta o teu plano para investir a partir desse mês. Não deixa para o mês que vem, não. Novembro, né? Então a gente tem aí novembro, dezembro e vamos planejar até o final do ano que vem, né? Momento muito oportuno. Você está tendo essa aula aqui em novembro, né? Então vamos planejar logo até o final do ano que vem, combinado? Se você vai investir R$500 por mês, é uma boa quantia já, eu considero uma boa quantia. Então, quanto que você vai fazer é, olha, perdão, ó, 500 vezes 14. Por que 14? Novembro, dezembro, mais 12 meses. Então, 12 mais 2, 14. Quanto é que dá? Resolver. R$7.000, ok? R$7.000. A gente está fazendo num papel aqui, né? Como praticar a alocação de ativos aqui, a gestão de segurança aqui na tua carteira? Você acabou de ver que ter as 3 classes de ativos é o segredo para ter uma carteira que performance acima da média. Que tem uma performance acima da média, correto? Beleza, então vamos seguir aqui. Defina quanto você vai ter em renda fixa desses 7 mil. Esses 7 mil que você vai investir aqui no final desses meses, né? A gente está falando 14 meses até o final do ano que vem, certamente vai virar uns R$8.000 se você fizer boas escolhas, 8 mil ou mais, né? 9 mil, quem sabe, né? Se você fizer boas escolhas de ações e fundos imobiliários. Vou mostrar para você como escolher as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, tá? Então, olha, mas você vai ter que definir, olha, desses 7 mil, vamos fazer o seguinte, é uma coisa que você vai conversar com a patroa, com o marido, vai conversar em família, vamos fazer o seguinte, nenhuma reserva de emergência é importante, vai prevenir de que algum imprevisto atrapalhe no seu plano de investimentos. Aí você, vamos supor, você vai definir que 2.500 desses 7 mil aqui vai virar reserva de emergência. Aí você vai fazer o seguinte, ó, 7 mil menos 2.500. Quanto dá? 4.500, ok? Então, 2.500 vai ficar para reserva de emergência. Quanto você vai investir em renda variável? Isso pode ser reserva de emergência ou renda fixa, o quanto você decidir. Desses 7 mil, poderia ser 5 mil renda fixa, o que você preferir. Eu estou explicando para você, né, o que funciona em relação à renda variável. O que vai funcionar em renda variável? Esses 4.500 aqui, que você sabe que é renda variável, porque você já bateu aqui a renda fixa, muito simples. Aqui é renda variável. O que funciona na renda variável desde 1986? Né? É dividir 4.500 dividido por 3. Nem precisa fazer conta, né? Ó, R$1.500. Nesse momento, a gente está fazendo aqui num papel o seu plano para começar a investir agora em novembro, até dezembro do ano que vem. Você vai investir R$1.500 em ações, em R$1.500 em fundos imobiliários, R$1.500 na Bolsa Americana. Quanto que você vai... Viu? Eu estou fazendo aqui num papel, olha, mais de 90% de pessoas que colocam o seu plano num papel alcançam o objetivo. Isso aqui é indispensável. Então, eu estou mostrando para você como você pode fazer com papel e uma caneta. Não tem segredo. Mas vamos voltar lá para o Excel, porque ali já está um pouco mais prático e mais fácil. Vamos fazer outras simulações lá, inclusive, entendeu? Olha, R$1.500 em cada classe de investimento, ok? Vamos voltar lá. Ó, não se engane, falo com muita certeza. Coloque num papel, se você gosta de utilizar o Excel, faça isso, mas coloque num papel, no Excel, aquilo que a gente acabou de fazer aqui agora, eu tenho certeza de que seu plano vai avançar, ele vai andar. Você já concretizou ele mentalmente, falta só cumprir os próximos meses, tá? Faça isso, né? Mas vamos lá. No Excel, ó, é a mesma coisa, olha, Bruno, defini já. Quanto que eu vou investir por mês? R$400. Opa, R$400. Isso até o final do ano de 2026, né, considerando ali 14 meses, vai dar 5.600. Opa. Então, tirando 2.500 para a renda fixa, né, e como você pode fazer? Vai investir R$400. 150 renda fixa, o restante um pouquinho de fundos imobiliários. Depois, no outro mês, R$400. 150, 200 renda fixa, 200 ações. E você vai administrando seus aportes e definiu que é R$400. Né? Você vai distribuindo seus aportes, né, quanto você investe por mês, naquilo que a gente sabe, naquele modelo, naquela composição, que a gente sabe que funciona. Então, o que você vai fazer? Se você vai investir R$400 por mês, no final de 14 meses isso dá 5.600, você já definiu que vai separar 2.500 para renda fixa, para a tua segurança familiar, você sabe que você vai ter que investir R$1.033 em cada classe de investimentos. Né? Então, não tem segredo. Não tem segredo. Você já sabe exatamente que você vai investir 400 por mês. Ah, poderia ser quanto? Poderia ser 500. Ó. Aí isso
perdão, ó, poderia ser 500, isso vai mudar. Poderia ser 1.150, isso vai mudar. O fato é que, abatendo aquilo que você vai investir em renda fixa, o que sobra, você deve dividir nas 3 classes. Por quê? Porque funciona. Porque provadamente funciona. É isso que eu quero. Eu quero que você invista de uma forma que funcione. Aqui a gente está preparando um alicerce, tá? A base, que é fundamental. Bruno, eu já tenho uma carteira de investimentos. Como é que eu faço? Olha aqui uma simulação aqui. Muito simples, não muda nada. Olha, eu já tenho 27 mil numa carteira. Tem alguns fundos imobiliários ali. Desses 27 mil, eu tenho ali 17 mil fundos imobiliários. Né? Os outros 10 mil tem um pouquinho de ações de empresas brasileiras. Né? E eu tenho 11 mil na renda fixa, tenho um pouquinho de ações, tenho 17 mil em fundos imobiliários, porque fundos imobiliários entregam renda. Olha quanto que você vai fazer. Tu tem 27 mil reais na tua carteira de investimentos. Olha, faça isso. Eu tenho certeza que daqui para frente a tua performance da tua carteira que já existe vai mudar completamente e com certeza para melhor. Porque eu estou falando, porque eu experimentei, porque eu estudei e vi e porque vários estudos mostraram isso, né? Tá na literatura, né? O que você vai fazer? 27 mil reais? Ah, quanto que tu tem na renda fixa? Ah, eu tenho 11 mil. Tá bom. O que sobrou para renda variável? 16. Se sobrou 16, é 5.333 que você tem que ter em FIIs, não é 17 mil. É 5.333 reais que você tem que ter em ações e é 5.333 reais que você deve ter em IVVB11, na Bolsa Americana. Ah, Bruno, mas eu tenho até um pouco mais, eu tenho 37 mil. Opa, quanto você tem em renda fixa? Ah, em renda fixa eu não tenho quase nada, porque eu gosto bastante de renda variável. Tenho só 5 mil. Ok, olha só como é que tem que estar a tua carteira agora. Ó. Assim, ó. 37 mil da tua carteira atual, se 5 mil está na renda fixa, sobra 32 para renda variável, tu tem que ter 10.666 em FIIs. Ah, eu tenho 18. Opa, tá errado. Ou você vai ajeitar isso nos próximos aportes para poder equilibrar isso, ou você eventualmente vai vender a ação, um fundo imobiliário que você vai identificar amanhã, na aula de amanhã, que não é uma boa ação, que não é um bom fundo imobiliário, para poder equilibrar esse jogo aqui. O que você quer é garantir que a gestão de risco esteja presente na tua carteira. A gestão de risco, a alocação de ativos protege a carteira de investimentos. Falei algo complicado até aqui? Nada complicado. Como falei, eu mostrei até uma folha de papel como você pode fazer isso. É questão de disciplina, interesse, foco, não tem segredo. Bruno, o que eu vou fazer? Olha, eu quero investir R$300 por mês. Tá, R$300 vezes 14 vai dar tanto até o final do ano. Opa, quanto você quer ter em renda fixa? R$2.000. O restante, renda variável, em 3 partes iguais. Fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras, ações de empresas americanas. Ok? Vamos avançar aqui. Olha só, lembra que eu falei para vocês? Essa aqui é minha carteira, não se prenda a valor aqui, né? Eu quero mostrar para você o seguinte, essa carteira, esse momento é bastante simbólico, porque essa carteira ela foi publicada pela primeira vez, né? Ela foi incrementada lá no site do Investidor 10 em novembro de 2023. Novembro de 2023 e novembro de 2025, a gente está completando exatamente nessa data, 2 anos. Uma rentabilidade de 37,34%, média de 18,67% ao ano. Eu nunca tive uma rentabilidade menor, de média, menor que 15%. 18,67% ao ano. Isso, lembra daquelas simulações que a gente fez, né? De que ter 2,74% de retorno a mais faz toda a diferença? Isso aqui já seria o responsável para poder triplicar aquele valor que estava lá naquela primeira simulação. 18,67% ao ano. Bruno, é possível ter uma rentabilidade assim ainda? Uma rentabilidade de boas? Eu vou mostrar para você ações, né, que eu apontei lá em janeiro, ações que eu achei lá em janeiro, que subiram 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, mais de 100%, tá? Deixa eu já mostrar amanhã para você. Mas você pode ter a seguinte dúvida, Bruno, a bolsa está cara. Será? A bolsa subiu. Será que eu encontro ainda oportunidades? Aquela sensação, eu estou atrasado, estou me sentindo atrasado, porque a bolsa subiu para caramba, tem o topo histórico. Eu vi lá você falando sobre isso no YouTube, vi você falando em um evento lá de que era o melhor momento para entrar na bolsa, eu não entrei, a bolsa está cara ainda. Será que agora faz sentido entrar? Dá uma olhada nessas ações aqui que eu coloquei na minha carteira recentemente. Rentabilidade de 33 pontos. Essas são 4 empresas novas que eu coloquei na minha carteira recentemente. Né? Meus alunos acompanharam, eu fiz uma live mostrando quais ações que eu estava investindo e tudo mais. São 33,44% nessa empresa, na primeira empresa, 29,75%, 16%, 20,96%. Rentabilidade expressiva. Expressiva.
E olha só quando que eu selecionei essas ações e coloquei na minha carteira. Há 18 dias atrás. Quando você sabe encontrar, quando você cria a metodologia, esse aqui, ó, são as compras que eu fiz, ó, 15/10. E isso aqui, ó, foi a fotografia das ações hoje. Eu fui lá no site do Investidor 10, eu fiz um print, eu coloquei print aqui, mas só que ficou muito pequeno. Eu trouxe para Excel para poder você ver. Mas na minha carteira é isso que está aqui, a rentabilidade dessas empresas aqui, ó, tem 18 dias, olha, tem 18 dias que eu coloquei, a data de compra 15/10, olha. Então, isso apenas em 18 dias. Quando alguns viam nessa ocasião, lá, semana passada, eu falei, a bolsa vai ter o topo histórico. E muita gente falando assim, agora que é a hora de não entrar, a bolsa está cara. Eu falei, opa, não, tá enganado, não sei como é que você faz seleção de ativos, mas eu estou vendo muitas oportunidades ainda, inclusive vou comprar mais ações. E comprei, 15/10 comprei. Olha aí o resultado. A gente está falando de 18 dias de rentabilidade de 33%, é aquilo que a renda fixa leva 2 anos para poder entregar. E isso aqui em 18 dias, né? É possível replicar isso aqui, esse tipo de resultado? É possível encontrar boas ações e bons fundos imobiliários? Porque eu mostrei para você aqui, ó, de que você precisa ter R$10.600, não nesse caso, né? Vamos supor, se você tiver uma carteira de... Para quem tem uma carteira de 37 mil, você precisa ter 10 mil em fundos imobiliários, de 10 mil em ações. Para você que está começando agora, você precisa ter ali, ó, definir que vai investir R$500 por mês, né? Então você vai ter aí até o final do ano R$7 mil, que vai se transformar em mais, em 8, 9, se você investir bem. 2.500 renda fixa, você precisa ter ali, ó, 1.500 em fundos imobiliários, você precisa ter 1.500 em ações, né, em VVB11, mas o que deve ter aqui? Ó? Ok, eu sei que tem que investir em fundos imobiliários R$1.500. Quais fundos imobiliários? Por isso que a aula de amanhã é muito importante. Amanhã você vai saber quais ações e fundos imobiliários comprar. Como eu falei, eu vou entregar em 3 dias o conteúdo completo para você ter uma carteira muito bem estruturada, né, a base, né, a solidez da carteira, a gestão de risco, colocação de ativos. Mas, além disso, também, o que tem dentro de cada classe, né? Tem muita gente hoje que tem uma carteira de investimentos que tem 10 ações ali que estão no negativo, tem 7 que estão no positivo, e nem muito positivo assim, né? Tem muitos fundos imobiliários em queda. Então, você talvez esteja na dúvida sobre o seu processo de seleção. Não deixe de participar da aula de amanhã que você vai ver. Se você já tem uma carteira, você vai saber se as ações que tem na tua carteira são boas ou não. Amanhã eu vou te mostrar como você fazer isso. Amanhã eu vou te mostrar se elas são boas ou não, que estão na tua carteira. E você vai saber também, nos próximos meses, como identificar as boas ações, né? E expurgar aquilo que não é bom, que não vai trazer bom resultado. Mesma coisa para fundos imobiliários, né? Então, para montar uma carteira, né, você precisa identificar isso. Eu vou mostrar para você amanhã o que vai ter aqui. E como avaliar a tua carteira atualmente, tá? Então, não perca a aula de amanhã, tá? Então... É possível, e não só é possível, existem muitas oportunidades na Bolsa de Valores hoje, inúmeras oportunidades na Bolsa de Valores hoje, né? E o que você precisa é, primeiro, a base de tudo. Bruno, qual é a melhor ação? Bruno, me diz uma melhor ação. Não esquece isso. Já ajustou a base? Já verificou, né, quanto que tem de renda fixa? Faz o seguinte, já mostrei, dá para fazer com papel e com uma caneta. Quanto tem na tua carteira hoje? Bruno, tem 38 mil. Bruno, tem 15 mil. Bruno, tem 11 mil. Quanto que é de renda fixa? Tem 11 mil? Ah, de renda fixa é 2 mil. Opa, 2 mil renda fixa? Então 9 mil está em renda variável? Isso, 9 mil em renda variável. Não quero saber quanto tem em FIIs, não quero saber quanto tem em ações, não quero saber quanto tem em Bolsa Americana. Se tem 9 mil em renda variável, divida 9 mil, soma, né? Os textos vai ver. Se tem 11 mil da tua carteira e 2 mil em renda fixa, tem 9 mil em renda variável. Pega esses 9 mil e divide por 3. Deveria ter 3 mil em fundos imobiliários, deveria ter 3 mil em ações de empresas brasileiras, deveria ter 3 mil em Bolsa Americana, ok? Renda fixa, quanto você quiser. Tua carteira pode ter 40% de renda fixa, 50%, pode ter 2%, 3% em cripto, que eu considero saudável, não tem problema nenhum, mas no que diz respeito à renda variável, né, fora cripto, né, ali, renda variável base, que construiu fortuna nos últimos anos, fundos imobiliários, ações de empresas brasileiras e Bolsa Americana, soma esse valor, divide por 3, e isso é que você deveria ter em cada classe. Ok? Bom, amanhã eu vou mostrar para você. Antes, deixa eu fazer o seguinte, vamos lá vou tirar dúvidas, né? Então, acho que eu vou tirar as dúvidas agora, nesse momento. Depois a gente vai verificar lá o check-in, né? Do pessoal que fez o check-in, para que a gente possa sortear esse encontro comigo. Então, mas é muito importante que fique claro, avalie hoje mesmo, porque amanhã é um passo fundamental. Depois que você definir isso,
Bruno, olha, já entendi. Então, estou falando aqui para várias pessoas que entraram em contato comigo essa semana. Bruno, nunca investi. Bruno, para mim isso é tudo novidade. Mas me inscrevi no teu evento porque eu quero uma vida melhor para mim, quero me preparar para o futuro. Você já sabe o que fazer. Não começou, zero de carteira. Quanto você vai investir por mês? Multiplica por 14, que a gente está falando, começar em novembro e até o final do ano que vem. Identificou isso? Quanto você vai querer ter em renda fixa de reserva? 2.000, 1.500. Pode ser feito aos pouquinhos também. Todos os aportes daqui para frente, você vai botar um pouquinho em renda variável, um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em renda variável, um pouquinho em renda fixa. Até você chegar naquela marquinha ali de um pouquinho em fundos imobiliários, um pouquinho em ações de empresas brasileiras, um pouquinho em ações de empresas americanas e mais renda fixa, tudo bem equilibrado. Se você já tem uma carteira, mais uma vez, reforço. Avalie hoje a fotografia dela, porque amanhã você vai identificar se as ações que você tem lá precisa vender, ou faz bem, ou faz sentido vender, comprar mais, né? E identificar principalmente se tem boas ações ali, bons fundos imobiliários, tá? Vamos tirar as dúvidas aqui e na sequência a gente faz o sorteio. Perguntas e respostas, mande aqui quais os riscos no investimento em ações. Alex, olha, os riscos em investimentos em ações está em você escolher ações ruins, né? Esse é o principal risco. Mas, como eu falei, tem como você aplicar a gestão de risco. Então, um modelo de escolha de ações vai garantir de que você leve o teu risco lá para baixo. E, sinceramente, até neutralize o risco, né? Por que minha carteira de ações sempre valorizou? Será que eu sou o mago, eu sou o profeta, que eu adivinho as coisas? Não, porque eu apliquei estratégia de gestão de risco na minha carteira de ações, na minha carteira de FIIs, na minha carteira de Bolsa Americana e principalmente na minha carteira geral como um todo. Então, o principal risco da carteira de ações é você investir mal, sem alocação de ativos, sem um bom processo de seleção para poder selecionar as melhores ações e expurgar aquilo que não é bom. Você vai considerar colocar na tua carteira só as boas ações, não as ações ruins, né? E principalmente não ter uma boa diversificação. Mas a gente vai passar por isso aí, né, em breve, falar sobre diversificação e como aplicar a diversificação e monitorar a diversificação, né? A gente está falando aqui de uma etapa muito importante, muito estratégica para a tua carteira, para você ter sucesso, né? Mas tem coisas mais profundas que a gente vai analisar com simplicidade também, com didática. Minha proposta aqui é falar para você de uma forma bem clara, porque eu quero que todo mundo que está aqui pratique aquilo que eu pratico, que dá muito certo para mim. Então, não vai ter economias aqui, tá? E você vai identificar, você e qualquer outra pessoa que está participando da live aqui, mesmo que nunca tenha investido, de que você vai poder começar no final desses 3 dias, ok? Mas basicamente é isso. É muito grande a diferença de colocar diretamente na Bolsa Americana, tipo pela Nomad, ou comprar IVV? Não, a diferença é mínima, tá? Você, assim, considerando assim, na ponta do lápis, você tem até alguma vantagem em comprar IVVB11 aqui no Brasil ao invés de investir lá fora, por causa da questão cambial, né? Então você tem que mandar dinheiro para lá, então tem o IOF, tem até o preço do dólar interfere na conversão do real para dólar, né? Mas com a compensação uma coisa pela outra fica muito, muito semelhante, tá? Só que tem uma grande vantagem, quer dizer, tem uma grande vantagem, né? Existem vantagens dos dois lados. Na Bolsa Brasileira, comprando IVV11 aqui no Brasil, pela Bolsa Brasileira, você vai estar lá no mesmo aplicativo, na mesma corretora, comprou uma cota, muito simples, muito prático, você vai ter o retorno da Bolsa Americana refletido o SP500 no IVVB11, né? O SP500, o SP500, as 500 maiores e melhores empresas americanas dentro de um produto só. Então, uma cota você já fez uma grande diversificação. Investir lá fora, através do ETF-IVV, tem uma vantagem em relação ao ETF aqui no Brasil. Por quê? Porque você consegue, a partir de $1 comprar. Então, você não precisa de R$400 para comprar uma cota. Então, se torna um caminho mais acessível para você investir pequenas quantias. Agora, se você consegue investir por mês R$500, você já pode fazer, por exemplo, um mês você comprar uma cota de VV11, vai sobrar um pouquinho. No outro mês você compra fundos imobiliários com troco, compra mais uma cotinha de fundo imobiliário. Então, se a tua limitação do aporte não te impedir de comprar VV11, vai no VV11 mesmo. Agora, se o teu aporte é menor de que R$500, menor do que R$400, talvez você veja um impedimento aí. Então, investir através do IVV pode ser uma alternativa interessante para você. Mas em resultado numérico, resultado performance, a diferença é muito, muito pequena, né? Tanto que até hoje eu invisto em VVB11, né? Tenho VVB11 na minha carteira, né? Todos os produtos para montar a carteira tem que ser montada num só banco ou corretora, ou cada produto em bancos e corretoras diferentes. Tudo na mesma corretora, Wellington, tá? Então você consegue hoje aqui no Brasil, né, abrir conta em uma corretora, e tem diversas corretoras muito interessantes para investir. Se você procurar ali as maiores corretoras do Brasil com corretagem zero, você vai encontrar uma lista ali de várias corretoras, né?
Você pode utilizar Nubank, você pode utilizar Clear, você pode usar Toro, você pode utilizar, acho que... Bom, várias corretoras, eu utilizo o BTG. Então, você pode utilizar várias corretoras. Procure corretoras, se você está começando agora com corretagem grátis, né? Mas que sejam uma dessas grandes corretoras. Você pode comprar todos os produtos ali, todos os fundos imobiliários, qualquer um deles, ações, bolsa americana, renda fixa, tudo no mesmo lugar, ok? Pessoal, mais uma vez, daqui a pouquinho eu vou fazer uma ligação. Você colocou o telefone lá no check-in, eu vou fazer uma ligação para você. E se você responder, tá combinado, nosso encontro de 1 hora de bate-papo, tá? Então eu vou pegar o teu número de telefone lá que você deixou, quem não fez o check-in faça, que eu vou ligar para você aqui ao vivo. Vou botar aqui o microfone aqui, eu vou ligar, alô Marcelo, alô Maria, tá bom? E aí se você atender, é porque você tá ao vivo, e a gente vai fazer esse bate-papo aí, que é muito, muito produtivo. Você vai falar sobre seus planos, sobre o que você quer investir, sobre como você quer montar o seu plano de investimentos, a gente vai discutir um bom tempo sobre isso. Bruno, como funciona a alocação de ativos? Daniel, é exatamente como eu acabei de falar, né? A alocação de ativos a gente vai ver mais detalhes disso amanhã, na prática, tá? Na prática. Mas a alocação de ativos você ter pelo menos as 3 classes de ativos na tua carteira. E aí você cria um componente ali, você cria uma oportunidade de praticar a alocação de ativos. Então, ter as 3 classes é indispensável. Isso os estudos mostram, os resultados mostram. Agora, como praticar a alocação de ativos? A gente vai ver mais detalhe amanhã, né? Mas basicamente é quando a alocação de ativos é a tua carteira mostrando para você onde você vai investir. É uma dúvida muito recorrente. Onde eu vou investir esse mês? Fundos imobiliários, ações ou bolsa americana? Na alocação de ativos, isso vai ficar claro como a luz do sol, né? Você vai identificar claramente, né, qual é a classe de ativos que deve ter o teu aporte naquele mês. Mas para não ficar raso, não ficar muito superficial, assista a aula de amanhã, tá? De amanhã e de depois também, porque elas se conectam e completam o raciocínio, tá? Mas é indispensável e com certeza você vai gostar muito dessa aula. É muito importante, tem muita gente que não pratica isso e por isso mal sabem, né, que é por isso que a performance da carteira não vai bem, né? É normal ter medo na hora de comprar ações? Felipe, é claro que tudo que é novo é normal ter medo, né? Então, mas o medo também, obviamente, às vezes se torna um impedimento importante, um impedimento que sacrifica uma boa parte da tua vida. Uma pessoa que tem medo de voar não descobre outro lugar, né? Uma pessoa que tem medo de relacionamento não encontra a pessoa que vai transformar a vida dela definitivamente, vai construir uma família. Então, o medo é muito comum, até para quem investe na Bolsa de Valores, né? Porque tem medo de perder capital, mas vencer o medo é indispensável para poder construir coisas impressionantes, né? A gente está falando aqui não só de investimentos, patrimônios, a gente está falando de transformação de vida mesmo. Como transformou a minha vida e transformou a vida de milhares de pessoas, né? Eu tenho o prazer de ter centenas de alunos comemorando, milhares de alunos comemorando resultados, e a gente vibra junto ali, né? O resultado eu acompanho isso, então é muito, muito poderoso isso, o poder da disciplina e de investir com disciplina, né? Disciplina de decidir pelo investimento e investir com disciplina todos os meses. Mas qual é a grande sacada? Tem como você investir na Bolsa de Valores aplicando a gestão de risco, fazendo uma boa alocação. Por que algumas pessoas, né, conseguem ter performance sempre positiva na Bolsa de Valores? Qual o segredo disso? Né? Não é adivinhação, é técnica, é estratégia. Não te preocupa que eu vou te mostrar tudo aqui no final dessas 3 aulas aqui, você vai saber tudo o que precisa fazer. Com papel e caneta tu vai conseguir fazer. Então, esse é o meu compromisso, entregar o conteúdo que você precisa. Mas a gente vai falar sobre como escolher as melhores ações e os melhores fundos imobiliários. Você já entendeu a base, sabe o que precisa fazer. Amanhã você vai aprender como escolher as melhores ações e os melhores fundos imobiliários. No terceiro dia, a gente vai falar sobre como... deixou a carteira perfeita, no equilíbrio e bons ativos, que é importantíssimo. Agora, como conduzir isso? Né? Quando o cenário econômico mudar, né, o que eu faço agora? E agora? Eu vendo ou compro? Compro mais. Essa ação caiu, o que eu faço? Compro mais ou vendo? Né? Então, o conjunto dessas 3 aulas, como eu falei, vai garantir de que você tenha tudo o que precisa para começar. Esse é o meu objetivo, isso que de coração quero que você faça. E para todo mundo que está aqui, né, na live. É normal ter medo sim, mas você pode vencer isso e contornar o medo com a segurança de saber investir, que é a minha proposta aqui. Tá bom, Felipe?
Comprei seu curso e minha carteira decolou. Obrigada, Bruno, por ter a paciência de nos ensinar e pegar na nossa mão. Gratidão. Olha, que bacana, Márcia Lucilena. Olha, me lembro de você, obviamente, das lives. Muito obrigado pelo depoimento, né? Então, pessoal, fica aí um depoimento bastante autêntico, né, de uma aluna, mas faço questão de reafirmar aqui. Eu estou mostrando para você conteúdo de muito valor, né? Gratuito. Então, embarca aqui nessas aulas aqui, né, que eu tenho certeza que você vai ter aí condições de ter uma experiência igual a essa aqui, de ter uma carteira mais positiva, uma carteira que performa melhor, né? Obviamente, no final dessas 3 aulas você vai ter a oportunidade de entrar na jornada e ter a experiência que a Márcia Lucilena está tendo com a carteira dela aí, muito feliz, mas o que eu estou entregando de conteúdo aqui para você hoje, eu tenho certeza que ao aplicar, não só hoje, amanhã e depois, ao aplicar o que eu estou explicando aqui, já vai trazer um bom resultado para a tua carteira. Pode ser mais, pode ser melhor, vai depender, obviamente, da sua dedicação, né? Mais disciplina. Obrigado, Márcia Lucilena, pelo teu depoimento. Fico feliz demais. Não só com o teu resultado, mas com as outras centenas e milhares de alunos. Tenho um valor guardado, mas tenho dívida parcelada. Invisto o valor ou quito todas as dívidas e zero o valor. Se você tem dívidas parceladas e que não estão mais passíveis de abater desconto, renegociar, então, por exemplo, dívidas parceladas, eu tenho 12 parcelas no cartão de crédito lá de R$156. Várias vezes eu já tive isso também antes de começar a investir. Eu estava doido para poder essas parcelinhas acabar, para aumentar meu aporte em R$150, depois aumentar o aporte em R$200 quando outra parcela acabava. Então, se são dívidas desse tipo, né, que você não tem controle, não tem como pagar adiantado e você reduzir essa dívida. Se não é uma dívida que está, por exemplo, envolvendo cheque especial, em que a taxa de juros é absurda, né? Então, se não é esse tipo de dívida, faz muito sentido você continuar pagando suas parcelas lá, ao mesmo tempo que você tem essa experiência de começar a investir. Porque você vai ver o teu recurso financeiro investido já gerando rendimento, né, com os fundos imobiliários, vai ver a ação se valorizando, ó, em 18 dias as ações se valorizaram, isso anima bastante, né? Vários depoimentos também de que eu já vi, Bruno, aquelas ações lá que eu comprei lá, poxa, se valorizaram bastante, tal, em muito pouco tempo, né? Até meu sobrinho, que é meu aluno, um abraço para você, Gustavo, aí. Né? Então, assim, essa experiência de ver o teu dinheiro pela primeira vez tendo uma rentabilidade melhor do que a renda fixa é empolgante, é motivador, né? Então, começar a investir enquanto você está pagando algumas coisas, eu acho muito produtivo, porque ele faz você evoluir no conhecimento, porque você está colocando em prática o conhecimento, e você faz você ficar mais motivado na tua carteira de investimento, desde que essas dívidas que você tem não sejam dívidas do cartão de crédito estourado, limite de cheque especial, ok? Então, se for dívidas controladas, faz muito sentido, sim, investir enquanto faz o pagamento. Foi o que eu vivi, né? Então, eu realmente me lembro que eu dividia por anos, lá em 2019 eu vou estar com um cartão de crédito, eu vou poder investir um pouco mais porque acabou isso aqui. Em 2000 e tanto eu vou estar assim porque eu já não pago mais o GPI lá da minha filha, que fez universidade pública, um preparatóriozinho. E aí, em 2020 e poucos, eu não tenho o compromisso do curso técnico de enfermagem da minha esposa. Então, eu ficava me animando à medida em que me animava mais quando eu via que aquelas dívidas, aqueles compromissos financeiros iam sendo liquidados, né? Ok, Andressa? Então, vamos lá. Bruno, como funcionam os ativos para declaração do imposto de renda? É difícil para declarar? Não é nada difícil hoje em dia, né? Tem várias ferramentas, inclusive no Investidor 10, que eu tenho orgulho de mostrar de falar, né, que foi a primeira pessoa a descobrir o Investidor 10 e mostrar no YouTube, né? No Investidor 10 hoje tem ferramentas que ajudam nisso, né? Tem outras ferramentas também que eu utilizo no Investidor 10, mas é muito fácil hoje, tudo está automatizado, né? E, sinceramente, né, agora com a entrada do Revar, que a própria Receita Federal ali já dá um indicador de imposto que você tem que pagar com venda, com lucro, eu vejo que isso está muito brevemente evoluindo para não ter que pagar, tudo vai ser descontado na fonte, senão no final do mês, quando você vai receber da sua própria corretora ali um valor automático para pagar de imposto, caso você tenha lucro para realizar. Então, declaração de imposto de renda é a mesma coisa também, então está tudo cada vez mais automatizado. Todo ano melhora, todo ano aperfeiçoa e fica mais automático ainda. A proposta, né, e isso está claro, é de que as ferramentas, né, de tecnologia, inclusive com inteligência artificial agora, né, e a tecnologia evolui de uma forma muito rápida, né, é de que cada vez mais fique mais fácil. Aquilo que hoje já está muito descomplicado, diga-se de passagem, né, com os sites dedicados a isso. Então, tem sites hoje que você pega uma nota de corretagem lá, coloca lá e fala assim, tem imposto para pagar ou não tem? Me diz aí.
Todas essas operações que eu fiz na Bolsa de Valores hoje aqui, ó, todas, desde o começo. Toma todas essas notas aqui, notas de corretagem. Tem imposto para pagar ou não tem? Então está tudo muito automatizado hoje. Então, com certeza, isso deixou de ser impedimento, né? Ok? Tenho 25 mil na renda fixa. Bom, aí, ó, seria, parabéns, Natália, uma boa quantia. Seria bom resgatar 5 mil e fazer essa estratégia? Fiz Bolsa Brasileira e Bolsa Americana, continuar locando nesses 3 setores? Sim, faz muito sentido, desde que seu objetivo seja de longo prazo. A gente está falando aqui de um projeto para gerar um segundo salário. Esse segundo salário, em algum momento, dependendo da sua disciplina, dos seus aportes, se tornar na tua renda principal. Então, se o teu objetivo é de longo prazo, atenção a isso. Se você está guardando dinheiro para comprar um terreno no final daqui a 2 anos, ou para fazer uma viagem para o exterior, não, isso não é o caso. Agora, se você tem um objetivo de longo prazo, parabéns pela tua reserva que você já tem de 25 mil reais. Se o teu objetivo é gerar renda, viver de renda, gerar um segundo salário, e que, obviamente, pegar uma parte desses 25 mil reais e proporcionar ele uma rentabilidade melhor, acima da renda fixa, bem acima, aí sim faz muito sentido. Desde que você tenha um objetivo de longo prazo, faz muito sentido você pegar 5 mil. Eu diria, isso aí é perfil também, né? Eu diria que pegaria até uma parte maior, quem sabe uns 15 mil aí, colocaria em renda variável, deixaria. É o que minha carteira tem hoje, tem muito mais renda variável do que renda fixa, mas você pode fazer isso aos pouquinhos. Começa com 5 mil, gostou, aprendeu, sentiu mais confiança. O processo de maturação do conhecimento está acontecendo em 6 meses, 1 ano, opa, vou colocar mais 5 mil aqui. E aí vai fazendo essa mudança gradual, né? Desde que você tenha um objetivo de longo prazo, ok? Mas parabéns aí pela quantia que você já tem acumulada, Natália. Com certeza, fruto aí de muita dedicação e muito carinho por essas crianças que eu estou vendo aqui na foto aqui, né? Família faz a gente ter um pensamento diferente, né? Sem dúvida. Essa divisão de 33%, 33,33% do montante alocado em renda variável nessas 3 classes não afeta a estratégia de quem quer um ganho aumentado de dividendos para acelerar o aumento da capacidade de aportes? Não, funciona muito bem, olha, que pergunta interessante, Kena. Todas as perguntas foram interessantes até aqui, mas essa aqui é uma pergunta bastante pertinente e que faz muito sentido a gente explorar um pouco mais. Quando a gente fala de 33% em cada classe, note, a gente não está abandonando a ideia de investir em ações, pelo contrário, está incluindo ações. Não está abandonando a ideia de investir em fundos imobiliários, pelo contrário, está incluindo fundos imobiliários. E também não está negligenciando a Bolsa Americana, que sabidamente, né, e pelos dados, mostrou ótimo desempenho, né, um muito bom resultado nos últimos anos. Então, não pode ficar de fora disso. Na hora de colocar ações na sua carteira, você vai olhar o quê? Para um processo de seleção, eu vou mostrar para você amanhã isso, um processo de seleção que inclui empresas que têm potencial de valorização, mas também focam em dividendos. Fundos imobiliários que têm um bom rendimento. Note, você está colocando na tua carteira de investimentos, no que diz respeito a ações e fundos imobiliários, um componente ou uma intenção de gerar mais renda, né, sem sacrificar a estratégia. Então dá para poder combinar tudo. E obviamente, se você quiser ir além, dá para você investir na Bolsa Americana focando em dividendos em dólar. Então, quer dizer, em nada afeta a tua estratégia de investimentos em dividendos e renda para poder aumentar a tua capacidade de aporte e gerar mais renda todo mês para você, além do teu aporte, ter também aquela renda gerada ali. Então, não muda em nada, pelo contrário, não sacrifique em nada a estratégia. Você pode fazer, aplicar essa estratégia da maneira como você achar que convém, e várias estratégias funcionam, né? Se eu quero só ações de crescimento, quero ações só de dividendos, quero ações de crescimento e dividendos, desde que você respeite essa divisão bem equilibrada de 33,33% em cada classe, no que diz respeito àquele montante da renda variável ali, ok? Então dá para fazer sim, com certeza. Olá, boa noite. O que é considerado longo prazo a partir de quanto tempo? Olha, a literatura fala a partir de 5 anos, né? Então eu diria que qualquer coisa em torno de 6 anos, 7 anos, 10 anos, ou mais, né? 15, 20 anos, 25 anos. O que seria saudável você considerar, né? Quando você estiver pensando em se aposentar, por exemplo, uma pessoa que está começando hoje com 35 anos ou com 40 anos, fala assim, eu quero me aposentar com 60, tem 40, quer se aposentar aos 60? Então, quando estiver chegando ali 5 anos para 60, portanto, ó, a partir de 5 anos é longo prazo. E quando chegar em 5 anos de 60, aí você começa a reduzir a exposição à renda variável, transformando a tua carteira em uma carteira mais rentista. Quem sabe ações com mais foco em dividendos, empresas grandes, né, de grande valor patrimonial, fundos imobiliários mais consolidados, ali, pouco em crescimento, mas em geração de renda. E quem sabe uma boa parte da tua carteira aí em renda fixa. Mas eu diria que a partir de 5 anos, renda variável,
mas é importante você utilizar também a tua data em que você pretende extrair renda. É claro que muitas pessoas pensam assim, olha, como Warren Buffett e vários outros investidores que já têm bastante tempo na renda variável, isso muito provavelmente vai acontecer com você, vai decidir o seguinte, ó, quer saber, eu não vou mandar na renda variável, minha fortuna foi construída aqui, então eu vou transformar minha carteira para uma carteira mais rentista, mas vou continuar mantendo o meu investimento em renda variável para sempre, né? Que, como eu falei, é o que eu estou fazendo agora. Muito parecido, inclusive, com o que não é à toa, né? De tanto livro, né? Que tem ali a estratégia de investimentos do Warren Buffett. Minha carteira é muito parecida com que hoje está o fundo do Warren Buffett, né? É claro, respeitando as suas devidas proporções e os ativos, né? Mas minha carteira tem muitas ações de empresas brasileiras, fundos imobiliários, mas é mais ou menos assim, mais renda variável do que renda fixa. E eu pretendo manter assim para sempre, né? Porque, obviamente, o conhecimento garante essa segurança, né? Mas o conhecimento vai garantir segurança para você também. Então é isso. A partir de 5 anos, né? Mais 5, 6, 7, 10, 8, 15, 20 anos e tudo isso é longo prazo. Ok, Luciana Silva. E eu estou vendo aqui que você é muito jovem, então com certeza você tem um objetivo de longo prazo. Boa noite, estou com 60 anos e me aposentei com 3.600 mais 4.000 de salário. Ainda consigo chegar em meio milhão? Estou com 60 anos e me aposentei com 3.600 mais 4.000 de salário. Ainda consigo? Pelo que eu entendi aqui, se eu traduzir corretamente, tem uma renda total de R$ 7.600, R$ 3.600 de uma aposentadoria, mais 4.000 de salário. Talvez você esteja nativo ainda. Com uma renda de R$ 7.600, chegar em meio milhão aos 60 anos é mais do que certo. Se eu entendi certo, né? Se você tem esse total de renda, é mais do que certo, tá? Com certeza. É claro, desde que você não tenha um gasto muito excessivo. Mas eu diria que se você tiver aí a capacidade de reservar aí uma renda, um aporte de R$ 1.000, R$ 1.500, isso acontece muito antes dos teus 60 anos. Perdão, muito antes do que você imagina. 60 anos você tem, né? Eu diria que você tem um tempo de investimento aí, ó, seguro, né? Vamos lá, sendo bastante apressadinho, né? Porque o Warren Buffett está investindo aí aos 90 anos de idade, né? Mas vamos imaginar que você queira aí uma coisa mais rápida, né? Você teria aí 15 anos se você quisesse construir esse patrimônio de 500 mil, de meio milhão, né? Rápido, 15 anos, poxa, muito provável, muito, na verdade, assim, com certeza, você tem tudo o que precisa para poder alcançar esse patrimônio bem antes, né? Mas fica difícil saber com exatidão, porque você não fala que quanto você consegue poupar, né? Então, mas assim, eu vejo que a tua renda mensal, a tua capacidade de aporte mensal, né? A capacidade de aporte mensal vai depender de quanto você consegue, quanto é o teu orçamento. Se você ganha 7.600, você gasta 7.000, né, com as despesas, vai sobrar 600. Então é importante você verificar aqui. Olha, eu diria o seguinte, na minha avaliação, uma pessoa com 7.600 de renda chega no meio milhão com certa velocidade, sim. Vai depender da tua disciplina, de quanto você, claro, das tuas circunstâncias, quanto você consegue desse total reservar. Faltou uma incógnita aqui nessa equação, mas eu arrisco dizer que dependente aí de quanto você consegue poupar por mês, você tem tudo na mão para poder construir esse meio milhão aí muito rápido, tá? Porque tu já tem uma renda mensal de quase R$ 10.000, né? Que é bem acima da média do brasileiro. Sessão de perguntas e respostas encerradas. Vamos fazer as últimas 3 perguntas antes do sorteio. Boa. Últimas 3 a gente faz o sorteio. Vamos lá. Pode acontecer. Se eu morrer antes da meta que eu quero, para quem fica meu patrimônio? Marcelo, olha, tu é bastante jovem, tá? E para de ficar pensando de forma tão dramática, né? Mas fica para os seus herdeiros legais, né? Então, quem é? Sua esposa, né? Seus filhos, né? O patrimônio que você está construindo fica, inclusive, declarado na tua declaração de imposto de renda como bens e direitos, né? Então, é seu e dos seus herdeiros legais, seus herdeiros obrigatórios, né? Esposa, né? Família, de uma forma geral, né? Filhos e aí depois todos os seus herdeiros obrigatórios legais, tá? Então, não se perde de forma nenhuma. Apesar de só você poder movimentar ali, né? Esse recurso financeiro, quando você não tiver mais aqui, vai pertencer à sua prole para sempre, né?
e seus filhos sabendo investir, sua esposa sabendo investir, seus netos sabendo investir, o que acontece na grande maioria dos casos, quando você multiplica esse conhecimento, e obviamente você vai ter oportunidade de fazer isso, né? É essa fortuna só aumentar ao longo do tempo, garantindo aí para toda a sua prole, para todas as próximas gerações, uma vida bem diferente, bem confortável, sem limitações financeiras, né? E aí você vai poder ter a certeza de que não só você vive uma vida maravilhosa até o dia em que Deus permitir, né? Mas que tudo isso que você está construindo vai ter uma importante utilidade para toda a sua prole, toda a sua geração, todas as próximas gerações, né? Isso é muito importante também pensar, né? Então, mesmo que você seja uma pessoa, né, que não tenha motivações, né? Eu estava lendo um livro hoje, esse livro aqui, ó. Hoje não, nessa semana, esse livro aqui, ó, A Arte de Gastar, eu ganhei de presente esse livro aqui. E muito interessante, em poucos dias, num dia, eu cheguei na página 62, que estava muito interessante, só não consegui concluir porque eu estava preparando essas aulas para vocês aqui. Mas ele fala sobre isso, ele fala sobre dentro de vários aspectos, ele fala também sobre o que é ser uma pessoa rica. E aí, ser uma pessoa rica, sob o ponto de vista aqui, que é uma conclusão bastante interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, ser uma pessoa rica é a diferença daquilo que você quer para aquilo que você tem. Né? Então, algumas pessoas, qual é a conclusão disso? Algumas pessoas querem pouco, já têm uma vida simples e feliz, e eu acredito com todas as minhas forças de que existem muitas pessoas felizes que não têm patrimônio, né? Ainda mais porque eu sempre, a minha vida toda, graças a Deus, eu fui muito feliz, né? E eu comecei a construir patrimônio há alguns anos atrás, né? Mas, por mais que você não tenha, não diria a palavra ambição, mas você seja muito satisfeito com a vida atual, é importante lembrar de que com pouco sacrifício e apenas com disciplina e buscando conhecimento, você pode oferecer uma vida com mais conforto e possibilidades para os seus filhos. Talvez eles tenham um sonho, sua esposa, né? Então, a sua família, né? Então, quer dizer, para a tua vida aqui, é para a sua realidade aqui, caso você queira bastante, e eu acredito que a grande maioria das pessoas querem e buscam isso, uma vida mais confortável, mas é além disso, né? Além disso, é para toda uma sucessão de pessoas, né? Desculpa, eu acabei me estendendo aqui, mas qual é a próxima pergunta? Ou acabou? Acabei não lendo. Boa noite, estou próximo de aposentar, meus investimentos estão todos em renda fixa, basicamente LCI, LCA, CDB, para migrar para FIIs, é interessante alocar um grande valor ou ir alocando aos poucos? Está próximo de se aposentar. Precisava de mais informações aqui, mas é o seguinte, eu vou te dar uma orientação. Se você está perto de se aposentar, não está trazendo muita informação aqui, Oswaldo. Está até perto de se aposentar o quê? Falta 5 anos? Falta 10 anos? Falta 2? Mas é o seguinte, eu vou responder com os dados que eu tenho aqui. Se você busca criar, além da tua aposentadoria, que está próxima de chegar, como você falou, uma renda adicional vindo dos teus investimentos, dos teus rendimentos, você é uma pessoa que consegue hoje olhar para o teu orçamento e falar assim, olha, eu estou vivendo bem aqui, e eu consigo poupar 1.000, eu consigo poupar 500. Se você quer, seja lá qual for a quantia, se você quer ter essa experiência de ter a tua aposentadoria uma segunda renda, portanto, na tua aposentadoria não ter só uma fonte de renda, e sim ter duas, faz muito sentido sim. Até a tua aposentadoria e além. Até tu se aposentar, tu vai investindo todo mês. Chegou a aposentadoria, continua investindo todo mês e você vai ter sempre aquele backup financeiro significativo, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, quanto você conseguir. Além disso, desse backup financeiro que vai permitir você fazer tomara que não precise, mas uma cirurgia de emergência que o plano não cobre, ou fazer uma viagem que você sonha há muitos anos, você vai ter aquele recurso financeiro e ainda, enquanto isso, você vai ter uma renda passiva naqueles investimentos. Então, assim, experimentar ter duas fontes de rendas é fundamental. Né? É fundamental. Porque garante, inclusive, a falta de uma aposentadoria caso atrase. Né? Se você pode fazer isso, eu vejo total sentido. Né? Quem experimenta essa possibilidade, essa flexibilidade, essa segurança de ter duas rendas, não quer ter outra coisa na vida. Não quer ter. Né? Então, faça isso se você puder. Se cabe no teu orçamento. Eu considero indispensável. Lembrando que amanhã, a gente falou aqui sobre a base da carteira, amanhã eu vou falar sobre as ações que tem que estar lá, os fundos imobiliários que tem lá. Eu tenho certeza que já estou tirando muitas dúvidas aqui. Amanhã a gente vai fazer um outro momento de tirar dúvidas. Eu já falei sobre a base da carteira, sobre como montar. Eu estou criando ali o roteiro, a conexão para você montar numa carteira do zero ou corrigir a tua carteira que você já tem, tá, pessoal? Então, tenho
Tem muita gente que fala assim, ninguém ensina nada de graça. Eu estou literalmente ensinando de graça aqui para você, um conteúdo de muito valor. E que, por vezes, é cobrado. Né? As pessoas costumam entregar conteúdo de graça faltando página. Eu estou entregando a estratégia completa. Começou hoje com o primeiro elo aqui da corrente, muito importante. Vai vir o segundo elo amanhã e o terceiro elo no dia seguinte, ok? Então, e a gente vai continuar tirando dúvidas. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio aqui. Eu vou ligar para a pessoa que está aqui online. Então é isso. Sessão de perguntas e respostas encerradas. A gente vai para o sorteio agora. Minha equipe vai colocar aqui um nome. Eu vou falar em seguida a palavra-chave que você vai ter que responder quando eu ligar. Eu vou falar assim: olá, João, tudo bem? Olá, quem está falando é o Bruno. Qual é a palavra-chave? Você que está aqui até agora, você vai saber. E aí, você vai ser sorteado. Vamos colocar o sorteio aqui na tela. (698). Vamos ver quem é, 698. Esse sorteio acontece online, tá, pessoal? Então, com total lisura. Felipe Vurraro da Rocha. Vamos lá, minha equipe vai me passar o nome dele aqui. Olha, e eu vou ligar. Ó, tem que atender aí, hein, Felipe. Qual a palavra-chave? Qual vai ser? Minha equipe coloca aqui no chat aqui. Qual é a palavra-chave que eu vou utilizar? Vamos inventar uma palavra-chave aqui. Aula 2 é imperdível. Tem que me responder isso. Aula 2 é imperdível. Ok? Vamos lá. Não é nem a palavra-chave, né? A frase-chave, né? Aula 2 é imperdível. Hoje, deixa eu ver aqui, ó. Bom, deixa eu ver aqui, já tem um número. Boa. Espera aí. Por gentileza, me manda aqui que eu acabei me enrolando aqui, pessoal. Estranho que eu não estou conseguindo aqui. Confirmando o número de telefone. Felipe. Só um instante. Agora eu vou ligar, ligação de voz. Vou colocar aqui no Viva Voz. Tem que falar. Olá. Olá, Felipe. Tudo bom, Felipe? Olha, é um prazer enorme estar falando contigo. Você já me confirmou, já de pronto. A aula 2 é imperdível. Está confirmado. Nós vamos fazer um bate-papo de 1 hora. Olha, legal. A gente se vê em breve, tá bom? Parabéns. Um grande abraço, Felipe. Tudo de bom. Um abraço. Tudo de bom para você também. É isso aí, pessoal. Olha, tá aí. O Felipe ficou até o final. A gente vai bater um papo sobre o projeto dele. Como é que tá a carteira dele? Quais são os ativos que são bons, não são bons? Como montar um projeto do zero? Amanhã você vai ter a mesma oportunidade. Amanhã, não esqueça, a aula 2 é imperdível, não é por acaso. O que tem que ter ali nos fundos imobiliários? Quais são as ações? Bruno, ok, entendi tudo. Beleza, o que eu faço agora? Qual a ação que eu compro? Quais os fundos imobiliários? Amanhã você vai saber. Bruno, quais ações que eu tenho na minha carteira que, poxa, eu tô aqui, ela tá caindo aqui, devo vender? Amanhã, tá bom? Então, olha, parabéns pela tua presença mais uma vez aqui. Meu compromisso é continuar entregando conteúdo de bastante qualidade. Te vejo amanhã. Combinado?